Você conhece os principais tipos de desenhos de estruturas metálicas? Então vai ser uma série de 3 vídeos. Vamos lá para o escritório? Roda a vinheta. E aí, turma, bom demais? Antes de mostrar para vocês aqui os tipos de desenhos de estruturas metálicas, eu quero falar também sobre os processos de criações de cada um deles, né? Porque existe como se fosse uma sequência. E tudo começa quando o cliente, ele procura uma empresa de engenharia ou então procura um calculista diretamente, certo? E o cliente tem que passar todas as informações, vamos dizer assim, para o calculista. E ele passa essas informações, vamos dizer assim, quando é um projeto pequeno, ele passa apenas através de croquis, né? Ele faz um croquis com todas as ideias que ele tem e passa para o calculista elaborar um projeto em cima daquelas ideias, tá? E quando é um projeto de alta complexidade, maioria, 99% deles, existe um projeto arquitetônico, né? E vamos trabalhar em cima de um projeto arquitetônico no caso, tá? Então o calculista, ele vai pegar o projeto arquitetônico, ele vai colher as informações e vai colocar essas informações dentro de um programa um software de cálculo. E nesse software de cálculo, ele vai lançar essa estrutura em 3D, porém com os perfis unifilares, tá? Ou seja, vamos supor um galpão, né? Eu tenho o pórtico do galpão, as 2 colunas e a tesoura. Ele vai lançar essa estrutura unifilar e ele vai determinar para cada linha, para cada elemento, o tipo de perfil que vai ser utilizado, tá? Vamos colocar, por exemplo, a coluna. Ele vai determinar lá que a coluna vai ser um tipo de perfil com a seção W. A tesoura, ele vai determinar lá que vai ser um tipo de perfil PS, perfil soldado. E se levarmos em consideração um galpão por si todo, vamos dizer assim, contraventamentos, ele vai determinar lá, eu quero que seja barra redonda ou então cantoneira. Então, ele vai lançar o esqueleto daquele projeto, vai colocar as cargas, né, carga permanente, sobrecarga, cargas de vento, vai fazer as combinações de carga, vai colocar vínculos, são vários parâmetros que o engenheiro coloca lá no seu projeto, tá? Flecha máxima, torção, flexo-torção, outras coisas, tudo baseado em normas 8800, 6123 e outras normas, tá? E com isso ele vai obter resultados dos perfis, né? Exemplo, na coluna ele falou que era o perfil W, agora ele vai ter o resultado de qual perfil W que ele vai ter que usar de acordo com aquelas cargas e vínculos que ele determinou, né? Suponha que ele determinou que vai ser um W310 por não sei quantos quilos por metro, tá? Então, agora ele tem o resultado de todos os perfis que vão ser utilizados naquela obra, tá? Então, o engenheiro, o calculista, ele vai pegar essas informações e vai criar um desenho, que é o primeiro desenho que eu tenho que apresentar para vocês, que é o projeto básico. E esse projeto básico, a princípio, ele nada mais mostra do que a geometria da sua obra com os principais perfis que vão ser utilizados lá no projeto, tá? Então, vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de diagrama de engenharia ou projeto básico, que é chamado também, tá? Então, aqui na tela do meu computador, eu vou abrir aqui um exemplo, tá? Então, deixa eu abrir uma elevação aqui deste galpão, que inclusive esse galpão é um projeto que eu ministro o curso dele do software Tecla Structures, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem maior conhecimento, tá? Então, continuando, o calculista, ele já determinou todos os perfis que vão ser utilizados, né, para fazer aqui o esqueleto da minha obra, ou seja, a estabilização do meu projeto, né? Ele já determinou todos os perfis. E o projeto básico, o principal objetivo dele é para estar mandando para o cliente, com os resultados obtidos no cálculo, todos os perfis, de como que vai ficar a geometria e quais perfis serão utilizados. Então, eu faço o projeto básico, mando para o cliente aprovar a minha obra, né? Significa que, se ele aprovar esse projeto básico, todo o restante do meu processo estará liberado para fazer, né? Não vale a pena você elaborar todo o seu projeto para mandar para o cliente depois e depois o cliente fazer algumas observações. Então, existe um processo, faz o dimensionamento, a escolha dos perfis, manda para o cliente vai aprovar a sua estrutura e daí então continua com o processo que seria o cálculo das ligações, né? Por exemplo, eu tenho a minha tesoura chegando na coluna, o calculista ele vai dimensionar, ele vai calcular essa ligação, no qual ele vai ter que ter os resultados de espessura de chapa, né? O parafuso que vai ser utilizado, a distância do parafuso à borda da chapa, qual solda que vai ser utilizada aqui na ligação. Então,
o calculista precisa ter todos esses resultados aqui para então pegar essas informações e colocar dentro do projeto, né? Vamos resumir então. O calculista recebe as informações, lança a sua estrutura no modelo 3D dele para fazer aplicações de cargas. Com aplicações de cargas, resultado tudo baseado em normas, ele obtém esse resultado dos perfis que vão ser utilizados. Através desses resultados, ele vai criar um diagrama de engenharia que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Baseando em cima de um projeto desse, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, aqui, elevação de um eixo, onde que vai mostrar o pórtico. Vai mostrar a geometria, mostrando aqui a coluna, a tesoura e a outra coluna, né? Nesse projeto aqui tem até um lanterninho aqui em cima, certo? E o que seria o projeto básico então, tá? A princípio ele não teria todas essas informações até o cliente aprovar. Teria apenas os perfis principais, tá? Teria só o perfil da minha coluna, o perfil da minha tesoura, o outro perfil da outra tesoura, a coluna e o lanterninho aqui em cima. Eu teria que mandar as informações somente do perfil que eu estaria utilizando para minha tesoura, no caso, está falando que a tesoura vai ser um perfil W610 por 101 kg por metro, tá? As colunas, vamos olhar aqui embaixo, a coluna vai ser um W610 por 174 kg por metro e aqui em cima, na coluna também temos um outro perfil de continuidade, que é a baioneta, que é um PS, perfil soldado, tá? Com altura de 500, a largura da mesa de 230 milímetros, a espessura das mesas de 16 milímetros e a espessura da alma do perfil de 12,5. Né? Então, eu tenho que mandar um projeto básico para o cliente com as informações dos perfis principais para ele estar aprovando o meu projeto. Né? Por exemplo, quando eu volto lá no meu projeto, eu tenho lá dentro dele um mezanino com vários perfis aqui. Né? Então, eu tenho que mandar um projeto básico de toda a minha obra, né? Por exemplo, eu tenho aqui a planta do mezanino, vou abrir ela aqui. Pronto, estamos aqui então com o nosso projeto básico do mezanino, né? Podemos observar que temos até uma vista 3D aqui para poder facilitar na interpretação do desenho, né? Nós temos todas essas vigas aqui e elas foram colocadas aqui com os seus perfis, tudo baseado nos resultados dos cálculos, né? Então o objetivo do projeto básico é colocar aqui a nossa malha de eixo, que nós chamamos de grid também, né, que são as coordenadas do projeto. Né? Quando eu falo com vocês, por exemplo, olha para mim a viga que está em cima da fila A entre o eixo 1 e o eixo 2. Então, eu vou lá em cima da fila A, tá? Que ela está em cima da fila A entre o eixo 1 e entre o eixo 2. Eu sei que é a viga W360 por 44,6. Né? Então, o posicionamento dos nossos perfis é tudo baseado em cima da nossa malha de eixo, da grid, certo? Então o objetivo do projeto básico, mostrar os perfis e o posicionamento de cada um deles, né? Então fazemos o projeto básico de toda a nossa obra, mandamos para o cliente vai analisar e vai esperar aprovação. Algumas vezes pode vir com alguns comentários e pode vir até mesmo já aprovado, né? Então se o projeto está aprovado, o calculista vai para a segunda etapa do cálculo, última parte final do cálculo, né? Vamos dizer assim, que é o cálculo das ligações, né? Nós temos, por exemplo, aqui essa coluna aqui do mezanino. Eu tenho a ligação da minha viga chegando na coluna através de uma chapa de cabeça, né? Chapa de topo, né? Então o calculista ele vai pegar as cargas que teve aqui nesse ponto aqui e vai dimensionar essa ligação. Ele vai ter que passar as informações de espessura de chapa, uma chapa de 9,5 aqui no caso, qual parafuso que foi utilizado, qual a distância do parafuso em relação ao topo da viga, em relação ao eixo dessa viga do lado de cá, a distância que ficou do parafuso a parafuso nesse sentido até esse outro sentido aqui, e também qual a solda que vai ser utilizada. Então, o calculista tem que ter todas as informações aqui dessa ligação, né? Existem alguns softwares também, alguns programas que também facilitam no cálculo das ligações. Então, depois de calcular a ligação, aí sim voltamos para o projeto básico para dar finalização também naquele projeto e enviar para o cliente com as ligações, né? Então, eu venho aqui, coloco um detalhe em cada ponto de onde que vai ter a ligação e coloco todo o detalhe dela, né? Por exemplo, aquela ligação que nós estávamos falando do detalhe 2 dessa região aqui, por exemplo,
nós temos aqui o perfil principal, aquele que passa direto, e os dois que são interrompidos, né? Nós temos duas vistas aqui, no qual mostra quais perfis que serão utilizados. No caso aqui são cantoneiras 76 por 6.4. Aqui vai falar o diâmetro do furo que vai ter que ser feito. São dois parafusos de 3/4, né, de 19 milímetros. O posicionamento desses furos em relação furo à borda, furo a topo da cantoneira, do furo em relação ao topo do meu perfil. Então, o projeto básico é para conter todas as informações de perfis, posicionamento e ligações. Tá legal? E uma coisa muito importante aqui, eu acho que está aqui. Aqui, ó. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, não esqueça de inscrever no canal, tá? Clica naquele sininho, porque assim você vai garantir que você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive vão ter outros vídeos com esse mesmo tipo de conteúdo, mostrando os outros tipos de desenhos de estruturas metálicas. Então não esqueça de clicar nesse sininho aí para receber a notificação. Então, se tiver ficado alguma dúvida, faça um comentário aqui nesse vídeo, tá? Assim nós podemos ter um contato mais próximo, certo? Ô turma, então esse vídeo vai ficar por aqui. Eu agradeço por vocês terem assistido até o final. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!